Oi, tudo bem? Aqui quem tá falando é Tia Tetel. Eu sou professora do Ministério Infantil da Igreja Água Viva de Macaé. E hoje a gente tá fazendo essa aulinha virtualmente, porque a gente ainda não pode se ver. Mas logo, logo a gente vai poder ir pra igreja, tá bom? A tia tá morrendo de saudades de vocês e eu espero que vocês estejam com saudades de mim também. Mas logo, logo a gente vai poder se ver na igreja e se abraçar bastante, tá bom? Hoje a nossa aulinha é sobre uma coisa muito legal. É sobre a Páscoa. Eba, a Páscoa tá chegando, um monte de chocolate, o coelhinho da Páscoa. Será que a Páscoa é só sobre chocolate e coelhinho da Páscoa? Acho que não é só sobre isso. A maioria das pessoas acham que a Páscoa é só chocolate. Mas hoje a Tia Tetel vai falar sobre uma coisa muito mais importante do que chocolate. A Tia Tetel vai falar sobre a verdadeira Páscoa. Então fica ligadinho na aula hoje, tá bom? Hoje a gente vai contar a história de uma pessoa que libertou o povo de Deus do Egito. E é isso que significa Páscoa, significa passagem. Mas antes de começar sobre essa história muito legal, a Tia Tetel vai falar sobre uma coisa muito importante também. Na Páscoa existe uma jantinha muito gostosa e que toda vez que é Páscoa, a gente come essa jantinha. Igual no Natal, tem uma jantinha muito especial e a mamãe faz uma mesa muito bonita e tem muita comida, na Páscoa isso também acontece. Tem 3 coisas na Páscoa que não podem ser esquecidas. A primeira coisa é o cordeiro assado, que significa sacrifício. A segunda coisa é o pão sem fermento, que significa pureza. E a terceira coisa são as ervas amargas. As ervas amargas significa escravidão. E hoje a Tia Tetel vai explicar um pouquinho sobre como o povo de Deus conseguiu se livrar da mão dos egípcios. Hoje a Tia Tetel vai contar essa história, então fica ligadinho aí, tá bom? Há muito tempo atrás, lá no Egito, existia um carinha chamado Faraó e ele governava tudo por ali. Ele via tudo, ele sabia de tudo, ele mandava em tudo, ele era o Faraó. Ele era do povo do egípcio, ele era do Egito, que não é a galera que serve ao Senhor. Eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam em Deus. Então, eles não concordavam em nada que Deus falava, tá bom? Fica ligadinho, Faraó não concordava com Deus. E Faraó estava lá olhando para o Egito e ele viu o quanto os israelitas estavam crescendo, aquela galera do povo de Deus. E aí ele estava lá andando e ele viu a galera os israelitas crescendo. E ele começou a ficar com medo. Falou assim, caramba, se essa galera começar a crescer muito, eles vão querer me tirar do poder. E aí, sabe o que aconteceu? Ele teve uma ideia. E aí ele falou assim, a partir de hoje, qualquer mulher que estiver grávida e o neném nascer e for menino, é pra matar. E aconteceu que Joquebede, ela estava grávida e o neném dela era um menininho. Só que ela amava muito esse menininho e ela não tinha coragem de matar ele. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer com meu bebê? E Joquebede, ela era uma serva do Senhor, ela era israelita. E ela ficou pensando e ela orava ao Senhor. E ela orava, e ela orava, e ela orava. E o Senhor mandou ela fazer um cestinho. E ele falou assim, coloca o neném dentro do cestinho, que eu vou cuidar dele. E aí, ele nasceu, o nenenzinho nasceu. E era um menininho, e ele era muito lindo, e ela ficou com muito aperto no coração de ter que colocar esse neném no cestinho. Porque mesmo Deus tendo falado, imagina o coração dela. Imagina se a sua mamãe ia querer colocar você dentro de um cestinho e colocar no rio. Não ia querer. E aí, Joquebede viu Moisés tão pequenininho e ela colocou ele dentro de um cestinho. E aí, ele foi dentro desse cestinho no rio e foi indo, Mas a mãe dela, Joquebede, foi muito esperta. Ela não deixou ele sozinho, porque nesse rio tinha um monte de jacaré. E aí, sabe o que aconteceu? Joquebede pediu para a irmãzinha dele, Miriam. Tá vendo ela aqui? Ela chamava Miriam. E aí Joquebede falou assim, Miriam, eu vou colocar o seu irmãozinho dentro do cestinho e você vai ficar olhando ele de longe para ver aonde que ele vai. Cuidado com o rio porque tem jacaré. E aí
Miriam ficava escondida atrás das folhas, olhando aonde que estava indo. E ela olhava, e ela olhava, e ela vigiava o seu irmãozinho indo. E ele estava indo, e ele estava indo, e ele estava indo. E aí ele parou de um lugar e tinha uma moça muito bonita tomando banho naquele lugar. E aí, sabe quem era ela? Ela era a princesa. Ela era filha do faraó. E aí ela tava tomando banho. E ela viu um cestinho se aproximando. Ela viu um cestinho muito bonitinho chegando bem assim perto dela. Oh, meu Deus, um cestinho. E aí ela viu e falou, meu Deus, o que é isso? O que será isso? E ela foi, pegou o cesto. Quando ela abriu, ela viu um bebezinho. E ela viu como ele era lindo. E ela ficou apaixonada por esse bebezinho. E aí, Miriam, mais do que rápida e depressa, muito esperta, ela foi correndo e falou assim, você não estava grávida, você não vai ter leite para dar mamar para ele. Eu conheço uma pessoa que estava grávida e eu sei que ela tem leite. Você quer que eu chame ele para cuidar do seu nenê? E aí, a princesa falou, claro que eu quero, chame ela. E Joquebede, ela chamou a mamãe dela, ela chamou Joquebede. E Joquebede cuidou de Moisés durante um tempinho. Depois que ele parou de mamar, ele voltou para o palácio, porque ele era filho da princesa agora. E aí Moisés, ele foi crescendo, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo, mas ele se lembrava que ele era filho da galera de Deus. E ele foi crescendo nas ordens debaixo da princesa. Ele foi criado debaixo das ordens dos egípcios, então ele aprendia tudo que os egípcios sabiam, ele sabia de tudo que os egípcios sabiam, mas ele sabia que ele era um israelita, ele sabia que ele era um povo de Deus. E aí teve um dia que Moisés estava andando pelo deserto e ele viu um egípcio batendo num israelita. E ele ficou muito bravo, e ele ficou muito bravo, e ele ficou muito triste. E ele foi, pegou e matou o egípcio. E o que aconteceu? Ele ficou com medo de alguém descobrir que ele tinha matado uma pessoa. E ele fugiu. Ele fugiu muito rápido, ele correu, e ele, deu linha. Correu muito, ficou com muito medo. E ele se escondeu, e ele saiu do palácio. Ele não viu mais a mãe dele, ele fugiu, ele não ficava mais ali. E ele correu para bem longe. E aí, sabe o que ele foi fazer? Ele foi cuidar de ovelha. Ele foi cuidar das ovelhinhas, ele foi cuidar da vidinha dele, ele ficou bem longe do palácio, porque ele ficava com medo de alguém descobrir que ele tinha matado essa pessoa. E aí, sabe o que aconteceu? Um dia Moisés estava lá cuidando das suas ovelhinhas e de repente uma coisa muito esquisita começou a acontecer. Sabe o que aconteceu? Uma árvore começou a pegar fogo. E ela pegava fogo, só que o mais esquisito era que a árvore não queimava. A árvore só pegava fogo e ela não queimava, e Moisés ficou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí Moisés chegou mais perto para ver o que estava acontecendo, e Moisés chegou mais perto. Quando ele chegou perto, ele escutou uma voz. Moisés, de quem será essa voz? Ele estava sozinho com a árvore pegando fogo. E aí, é isso mesmo, era Deus. Deus estava falando com Moisés. E aí ele falou assim, tire a sandália, que o lugar onde você está é santo. E aí Moisés ficou impressionado com o que estava acontecendo. E a partir desse dia o Senhor começou a falar com Moisés. E ele disse que Moisés ia libertar o povo de Israel de lá. Que ele ia libertar os israelitas da mão dos egípcios. Porque os israelitas ainda eram escravos dos egípcios. Os israelitas, eles ainda apanhavam dos egípcios. Mesmo Moisés tendo fugido, a realidade ainda continuava aquela. Os egípcios maltratavam os israelitas apanhavam e eles eram obrigados a fazer um monte de coisa. Eles eram escravos. Sabe o que é escravo? É trabalhar um monte de coisa, é trabalhar muito e não receber nada. E só apanhar, e só ter que fazer mais e mais coisas.
E aí Deus chamou Moisés para tirar os israelitas da mão de Faraó. E Moisés ficou muito impressionado com aquilo e ele ficou com muito medo também, porque ele não sabia o que ele tinha que fazer. E aí ele falou: Deus, eu não sei o que eu faço, eu não vou conseguir. E ele falou: eu não consigo falar, Senhor. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para Faraó? O que eu vou chegar lá e falar assim: olha só, liberta o povo que Deus está mandando? Não, não vai acontecer isso. E aí Deus lembrou que o Moisés tinha um irmão e ele chamava Arão. E aí o Senhor falou assim: eu vou pedir para o seu irmão te ajudar e você vai libertar o meu povo da mão de Faraó. E foi isso que aconteceu. Aconteceu muitas coisas. E Moisés agarrou essa oportunidade que o Senhor falou para ele. Moisés foi com tudo. Ele acreditou no Senhor. Ele segurou na mão de Deus e ele foi. E ele conseguiu libertar os israelitas da mão do Egito. E deu tudo certo, graças a Deus. Nosso versículo de hoje é esse daqui. De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13:5. E foi isso que o Senhor disse para Moisés. Mesmo quando ele matou um egípcio e ele estava com muito medo, o Senhor ainda estava com Moisés. E o Senhor permaneceu com Moisés. Mesmo quando ele estava lá no laguinho sozinho, mesmo com a irmãzinha dele, o Senhor estava protegendo Moisés. Porque o Senhor tem um propósito e um chamado para todo mundo. O Senhor escolheu você para nascer na barriga da sua mamãe, para você crescer e para você fazer o que o Senhor te chamou para fazer. E o que a gente pode fazer com isso? A gente tem que prestar muita atenção e fazer as coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Sempre estar com o ouvido aberto e prestando atenção, porque um dia o Senhor vai nos chamar igual chamou Moisés. Ele vai chamar o seu nome. Moisés, Moisés. E aí você vai ter que estar com o ouvido bem atento para escutar a voz do Senhor, tá bom? A nossa atividade de hoje é fazer uma linha do tempo. Eu fiz a minha. Eu fiz com os desenhozinhos que eu tinha impresso. Eu coloquei Faraó, eu coloquei a Joquebede, eu coloquei o cestinho de Moisés, eu coloquei Moisés na cestinha, botei a princesa achando Moisés, eu coloquei Moisés no palácio, Moisés fugindo, Moisés cuidando das ovelhas e até o Senhor falar com Moisés. Temos que lembrar que antes de tudo isso acontecer, já tinha acontecido muita coisa, a criação já tinha acontecido. Então a gente vai fazer uma linha do tempo, ó, a tia Tetel escreveu tudo aqui embaixo. E não esquece que a criação aconteceu antes. E aí você vai fazer uma linha do tempo. Não precisa fazer assim. Eu sei que vocês conseguem desenhar muito lindo. É porque a tia Tetel não sabe desenhar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Eu tô com muita saudade de vocês. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham entendido bastante a aulinha de hoje. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem um propósito para cada uma das crianças que estão me escutando. O Senhor escolheu cada criança no ventre da mãe deles, Senhor, e que o Senhor possa estar guardando a vidinha deles e a vidinha de cada um, da mamãe deles, do papai, dos irmãos, que o Senhor venha estar, Senhor, cada vez mais crescendo na vidinha deles, que eles tenham o ouvido e o coração segundo ao teu chamado, que cada vez mais eles possam estar debaixo da tua presença, que o Senhor venha estar nos abençoando e abençoando esse tempo que nós estamos vivendo. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Amém? Um beijinho pra vocês. Estou morrendo de saudade. Vai dar tudo certo. Logo, logo vamos pra igreja, tá bom? Tchau!